De qualquer forma, todos nós somos consumidores e conhecer as leis que envolvem esse processo de compra e venda é um dever do cidadão. Afinal, nossos direitos só serão levados a sério a partir do momento em que reivindicarmos por ele. Para isso, antes precisamos conhecê-los. Por esse motivo, convidamos hoje aos nossos estúdios aqui da TV Câmara o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, de Jacareí, o advogado Eric Tadeu Rosa. Nosso tema de hoje do TV Câmara Entrevista é Direitos do Consumidor. Doutor Eric, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço a oportunidade. Vamos começar pelo básico ali. A gente ouve falar bastante sobre isso, né? O Código de Defesa do Consumidor, principalmente naquele momento onde existe algum problema, né? Mas o que de fato é o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei, né? É a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, onde ela trouxe pela primeira vez os direitos e as normas da relação de consumo. Nós temos no artigo 1º da lei a definição da proteção do consumidor e a instituição das regras de ordenamento para que a justiça seja feita em torno do consumidor e as relações de consumo. A gente já ouviu falar também, doutor, que é obrigatório que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar à disposição do cliente, né? E algumas lojas e alguns estabelecimentos ainda não cumprem essa norma, essa lei. Mas de fato, todo estabelecimento, realmente todo ele, ou somente o comércio, que deve disponibilizar ali para o cliente um exemplar desse código. Sim, é obrigatório, né? Tanto o fornecedor de produto quanto de serviços, principalmente de serviços onde que o consumidor tem mais acesso, por se instituir dentro do artigo 6º, um princípio ao direito da informação. Então, o consumidor, né, quando ele tiver no problema, tiver no estabelecimento e ele tiver algum problema, ele tem direito a efetuar a consulta da lei pelo direito de informação. Então, é obrigatório em todos os estabelecimentos, tanto fornecedor, prestadores de serviços, ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Agora, a gente fala que é importante que o lojista, no caso, o comércio, tenha ali um exemplar, mas que o próprio consumidor faça uso dele, né? Não só ali naquele momento que ele está no estabelecimento, mas que ele conheça ali quais são os seus direitos. Quais são os direitos básicos que todo consumidor ele tem que ter aí, de repente, na ponta da língua para que ele possa realmente fazer uso do seu direito? Nós temos vários princípios básicos que são elencados no próprio artigo já mencionado, 6º. Nós temos assim como o principal direito à proteção à vida, né, que é onde o fornecedor de produtos ou de serviços não pode colocar no mercado produto ou serviço que comprometa a segurança do consumidor. Nós temos o direito à educação ao consumo do consumidor, né? Ele tem que ser orientado da forma que ele vai utilizar o produto ou o serviço. Nós temos o direito à informação, que eu já mencionei também, que ele tem que estar descrito no produto, todas as informações inerentes, bem como no caso de produto alimentício, os produtos que compõem o que ele está comprando. Nós temos também o direito da proteção contratual, que é onde o consumidor, ele firmando o contrato com o prestador de serviço, ele tem que ter o equilíbrio contratual pelo princípio até do Código Civil. Ele tem a liberdade de escolha, que é outro princípio, que ele tem que ser livre e não pode ser coagido a comprar produto, né? Temos também a proteção contra a publicidade enganosa, né? Ele não pode comprar um produto achando que a finalidade promete e depois ele constata que não é bem aquilo que foi ofertado na publicidade. Ele tem um acesso à justiça, né? Nós temos no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade do consumidor ele ingressar com uma ação judicial no domicílio dele, não tendo que ir atrás, que o fornecedor de produto pode estar em qualquer lugar do Brasil e ele não é obrigado a se deslocar até o local da empresa para ingressar com a ação. É outra proteção. Nós temos a inversão do ônus da prova, né, que a lei entende que o consumidor, quando hipossuficiente, ele pode ter esse benefício. Traduzindo, trata-se o juiz entendendo de direito, ele dá ao consumidor o direito de ofertar os fatos e a empresa ter que comprovar. Então, a prova cabe em torno da empresa. Ele tem acesso aos serviços públicos, que também é outro direito que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, e o cumprimento da oferta.
Cumprimento da oferta, aquilo que ele vê atrelado ao produto, ao preço, a empresa que oferta tem que cumprir naquelas condições, não podendo mudar de última hora aquilo que seja onere de forma negativa para o consumidor. E o direito à indenização também é previsto dentro do Código de Defesa do Consumidor, no qual ele tem o direito de ser indenizado de um produto que não funciona, ou num produto que tenha tido um vício de qualidade, ou até mesmo se ele houve um prejuízo maior, no caso um dano moral, também a Justiça vai entender com base no direito do consumidor. Importante frisar que o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe pela primeira vez a definição de consumidor e de fornecedor. Nós temos no definição de consumidor toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como destinatário final. No caso, é interessante, mas uma empresa que adquire um produto como destinatário final, ela também é consumidora. A gente não tem só a pessoa física, nós cidadãos, como consumidores. E também não só nós, pessoas físicas, cidadãos, como fornecedor. A gente também pode ser fornecedor se a gente desenvolver uma atividade que ela seja remunerada. E quando houver esse tipo de relação de consumo, a proteção do consumidor vai caber tanto pode ser para uma pessoa física ou jurídica, desde que elas estejam nas condições estabelecidas na lei. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Direito do Consumidor. Estamos recebendo aqui o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Jacareí, da Ordem dos Advogados de Jacareí, o advogado Eric Rosa. Doutor, o senhor falou várias questões, são muitos os direitos realmente que o consumidor tem, talvez ele nem faça ideia de que ele tenha e por muitas vezes está aí vagando, choramingando. A gente vê essa questão de choramingando, mas por falta de desconhecimento. Mas algo que é muito recorrente e acontece bastante mesmo e tem um número muito grande é com relação aos contratos que as empresas, elas mesmas fazem aqueles contratos ali. E por diversas vezes são aqueles contratos onde, por exemplo, ela contrata um curso e esse curso é de 18 meses, mas dentro do contrato ela é obrigada a ficar os 18 meses, ainda que ela desista do curso, por exemplo, porque tem casos de pessoas que contratam o curso, porém perdem o emprego, por exemplo, não tem condições de continuar pagando o curso. E o que acontece? Esses lugares, eles cobram taxa referente a 3, 4, 5 mensalidades que a pessoa tem que fazer para poder quebrar esse contrato. Esse tipo de contrato, aqueles contratos que muita gente fala que beneficia somente uma das partes, ele é válido? Qual é a legalidade dele e como que o consumidor deve estar atento antes de assinar um contrato como esse, por exemplo? Os princípios contratuais ele já vem do Código Civil. Existe o equilíbrio contratual, onde as partes elas têm que estabelecer o que vai ser contratado de forma que nenhuma das partes onere de forma excessiva nem para um nem para outro. Esses contratos que você mencionou são contratos de adesão. É comum no mercado, na compra do imóvel, na compra de um serviço, de um curso, nos contratos bancários, no qual o consumidor não tem alternativa de estabelecer ou negociar as cláusulas por serem impostas. As cláusulas que venham a trazer para o consumidor prejuízo, elas podem ser consideradas abusivas, está dentro dos direitos básicos do consumidor. Vai necessitar de avaliação judicial. Nesse caso específico do exemplo, é abusivo cláusula que no rompimento do contrato estabeleça uma perda de prestação maior do que necessária. O que a escola, por exemplo, ela pode fazer? Se a desistência for antes do início das aulas, ela pode perder a matrícula ou 10% no valor relacionado a despesas administrativas. Se é relacionado se o pedido é feito de cancelamento depois do início das aulas, ela pode ser 10% também dos valores que faltam para o término do contrato. É abusivo que perca todas as parcelas pagas. Se ele já tiver adiantado, de repente pago, quitado o curso, é abusiva essa perda total das parcelas. E esses percentuais que eu estou mencionando não existem no código, mas é um entendimento jurisprudencial que os tribunais têm adotado.
né? Então, dessa forma, os contratos de adesão, o consumidor tem que estar atento, né? Se for o caso, peça uma cópia desse contrato, leve para um profissional, para um advogado avaliar. Às vezes o custo desse trabalho vai compensar a segurança e os problemas que poderá ter adiante. A grande dor de cabeça, exatamente, né? Você falou algo interessante, por exemplo, é um costume, muita gente fala que é um costume do brasileiro, de não ler aquilo que se está contratando. Exatamente. E, além de não ler, principalmente levar, por exemplo, para um profissional, no caso o advogado, para poder fazer uma avaliação. O senhor falou que realmente pode evitar ali que ele tenha uma dor de cabeça no futuro, e é um custo que seria realmente muito menor comparado à grande dor de cabeça que ele vai ter, e fora a questão da própria segurança. Como é que o senhor tem observado a questão no mercado? Existe um crescimento, por exemplo, na procura de pessoas que pegam um contrato antes de assinar, seja com TV a cabo, seja com compra de imóvel, de pegar o contrato, de levar o contrato até vocês, e quando eles chegam lá, eles entregam simplesmente o contrato, ou já vem ali com algumas observações de algo que eles entenderam de forma preocupante? Como é que tem sido a sua percepção, principalmente aqui na nossa região? Olha, varia, tem uma variável grande, porque depende muito da pessoa que está procurando, está comprando, né? A orientação do consumidor, né? Se a gente tratar do consumidor médio, com as mídias sociais, com o direito à informação, a busca desses direitos e esclarecimentos, eles estão estão melhores do que antigamente, né? Na prática, hoje, eu tenho observado que há um crescimento na procura de análise de contratos imobiliários, né? Porque o consumidor ele compra o imóvel, existem muitas cláusulas e condições que ele não entende, né? Por se tratar de questões técnicas, ou tem questões principalmente de rescisão de contrato, parte de bancário também, de financiamento, dependendo, o consumidor procura para saber se os juros são abusivos, que estão sendo contratados. Essas questões eu tenho sentido que o consumidor está mais atento, né? Por outro lado, questões menores de serviços básicos, como de telefonia, aí eu acredito que o consumidor vai muito pela emoção. Ele senta lá, ele vê a publicidade, ele acredita na publicidade e assina, né? Eu acredito que o PROCON tenha tratado de alguns problemas ou esclarecido informações à questão de serviços que a gente considera mais básicos, né? E deixando mais esses casos complexos para os profissionais do direito. Muito bem, nosso programa hoje, o nosso tema de hoje é Direitos do Consumidor, recebendo aqui o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor aqui de Jacareí, o doutor Eric Rosa. Interessante, uma outra questão que é muito recorrente e voltada à questão da publicidade. A gente sabe que o Brasil ele é campeão na questão da publicidade, por ter uma publicidade muito atrativa, que chama bastante a atenção e que conquista realmente, de fato, o seu telespectador, o ouvinte, o internauta, de uma forma realmente muito criativa. E isso, às vezes, gera realmente uma certa ansiedade por conta do próprio público, que se entrega ali às emoções. Agora, mito ou verdade? Por exemplo, se alguém compra determinado produto, se ele compra determinado serviço, ele tem um período. Existem alguns dias, por exemplo, que ele tem para poder testar o produto, para poder testar o serviço, e caso ele não comprove tudo aquilo que ele achou que era, ele tem direito a ser ressarcido, por exemplo, na sua totalidade do valor investido? Mito ou verdade isso, doutor? Então, nós temos o mito e temos a verdade. Pela parte da verdade, nós temos o artigo 49 do CDC, que é o direito de arrependimento. Só que ele só serve para produtos comprados, adquiridos fora do estabelecimento comercial, né? Embora o nosso código seja de 1990, e naquela época a gente não tinha a prática do e-commerce ainda, nós temos aplicação nos produtos adquiridos pela internet, por exemplo. Antigamente, o código ele baseava que as pessoas, era comum ter aquele vendedor externo, aquela pessoa batia na tua casa, oferecendo a coleção de livros, outros produtos, né? E assim entendia que o consumidor não tinha um tempo para ele analisar, então ele comprava pela emoção, né? Então, o código ele veio trazer esse artigo para proteger. Então, o artigo fala nos 7 dias, que é no qual o consumidor ele confunde com o estabelecimento comercial físico,
né, que ele vai até o estabelecimento. Então, se tratando para vendas fora do estabelecimento comercial, que servia também naquela época com os telemarketers, né, com compra do telefone, ainda hoje não tão usual, mas ainda existe. Então, o consumidor, assim que adquire o produto fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de receber o produto, analisar o produto, ver se é exatamente aquilo que ele espera, e se no prazo de 7 dias ele houver o arrependimento, ele não precisa dizer qual é o motivo, a empresa é obrigada a receber de volta e restituí-lo do valor pago, inclusive dos valores de envio e retorno, né? No estabelecimento comercial, que nós temos, no qual o consumidor ele tem acesso, o código ele entende que a pessoa pode ir lá na loja quantas vezes ela quiser, analisar o produto, pode testar o produto em local, então ela pode certificar no tempo que ela achar adequado daquele produto vai servir para ela ou não. Então, por base nisso, uma vez que ela retirou o produto da loja, se a loja não tiver uma liberalidade de conquistar o consumidor e dar um prazo, né, dependendo da loja, ela não é obrigada a efetuar a troca. Tá? Se tiver estabelecimento der 3 dias, 5 dias ou aplicar os 7 dias, aí se isso for convencionado antes da compra, aí vai ter obrigação por convencionar as partes, né? Então, esse prazo não tem se não tiver previsão ou tiver um acerto da loja, uma previsão na loja, na própria loja. Então, é isso que é importante também frisar, que ficou muito claro a sua explicação sobre a questão do mito e da questão da verdade, mas, por exemplo, as lojas, normalmente, elas fixam lá, seja de eletrodomésticos, de roupas, enfim, no comércio, de uma forma geral, algumas não, né? Mas, normalmente, é assim, na hora do pagamento do caixa, né? O caixa fala, olha, você tem até tantos dias para poder trocar. Como que o consumidor deve ter essa garantia, uma vez que a loja não colocou nenhum tipo de anúncio, não tem nada, simplesmente esse é o que nós chamamos de boca, né? O anúncio de boca, o verbal, falando sobre a questão da troca. Ele tem como realmente pedir uma garantia da própria loja com relação à questão da troca, por exemplo? O ideal é que o caixa assine o recibo junto o cupom de compra, né? Colocando ou faça um carimbo, ou se tiver um aviso na parede que o consumidor tire uma foto, né? Ou se na falta de nenhuma das condições, que tenha pelo menos uma testemunha junto, né? A testemunha vai ser mais usual se ela for abrir uma reclamação nos órgãos de proteção e de defesa, no PROCON, ou fazer um acesso à justiça para o cumprimento da oferta, por exemplo, né? Mas o ideal seja que ela exija na hora da compra que seja colocado um carimbo ou um aviso ou feito à mão pelo próprio caixa, assinado com data, horário que foi assinado para que possa se valer dos seus direitos futuros. Se for habitual da loja, a loja já tiver um anúncio na internet, alguma coisa que diga, que remeta a essa liberalidade da loja, ela vai ser obrigada a cumprir. Ou seja, é uma garantia dela. É uma oferta dela, né? Uma oferta. Exatamente. Agora, com relação ao tempo, realmente, para as lojas, só para poder reforçar, não existe uma lei da questão do prazo. Umas dão 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, até um mês, se ela quiser. Mas isso aí, cada loja define por si só o tempo que ela vai liberar para a questão da troca. Exatamente. É usual no mercado a troca por qualidade ou cor, né? Que a gente diz eu não gostei de uma blusa azul, quero uma vermelha, ou a blusa de X não gostei, agora eu quero uma Y. Isso é habitual no mercado, a forma de conquistar o consumidor, mas enfim, não tem uma obrigatoriedade do fornecedor de realizar isso. As pessoas se confundem também quando o produto ele tem um problema, né? A gente chama de vício. Vício de qualidade é aquele problema usual que nós temos quando um produto para de funcionar, que é diferente do defeito. O defeito ele é algo que compromete a segurança, mas todos chamam de defeito, né? Quando tem um problema no produto. E aí tem a loja também, ela não é obrigada a receber. Uma vez saiu da loja, teve o problema no produto, o vício de qualidade, ela já tem que acessar a garantia do produto, a assistência técnica, a não ser que na própria cidade não tenha assistência técnica desse produto, porque existe a responsabilidade solidária entre o fornecedor e a loja que vende o produto. Então, se não tiver
naquela cidade a assistência técnica daquele produto, aí o consumidor deve levar na loja que ele comprou e a loja vai ser responsável a encaminhar para assistência técnica para que o consumidor não tenha que deslocar para outros lugares. Inclusive questão de custo, que daí é tudo pela loja. E, exatamente. E se de repente a loja não tiver, o fabricante parou de prestar assistência do produto, a loja vai ter que prestar a custo dela. Tá certo. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando hoje sobre direitos do consumidor. Estamos recebendo aqui o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, Dr. Eric Rosa. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre algo interessante, porque estamos nos aproximando aí do fim de ano e tem também as famosas Black Friday. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e você vai saber os seus direitos aqui no programa TV Câmara Entrevista, que volta já.